Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Terça-feira, a lição nos traz o título As Três Primeiras Pragas. Na página 49, o autor chega a descrever que essas pragas iniciais, elas também atingiram o povo de Israel. E aí você fica pensativo, né? Como assim? Se as pragas eram para revelar quem era Deus para o povo do Egito, já que estavam afrontando, infelizmente, irmãos, a incredulidade do povo de Israel também estava grande, decorrente a tanto desdenhar do povo do Egito para com o povo de Israel. Só para você ter uma ideia, o capítulo 15 do livro História da Redenção e o capítulo 23 do Patriarcas e Profetas, ele faz menção sobre isso. Eles descrevem que os próprios egípcios zombaram da fé deles. Se o Deus de vocês é tão poderoso, por que vocês são escravos? Se o Deus de vocês é melhor do que os nossos deuses, dos quais vocês repudiam, por que vocês estão passando por essa vergonha? Sabe? E muitos, infelizmente, começaram a dar ouvidos a esse desrespeito do povo do Egito e começaram também a causar idolatria. Então Deus precisou mostrar de forma extraordinária, não só para o Egito, mas para alguns hebreus que infelizmente estavam se deixando ser influenciados pelas afrontas, pela teimosia do povo do Egito, fazendo com que acabasse se corrompendo. E sobre esse assunto, o livro História da Redenção diz assim, ó, muitos dos hebreus estavam dispostos a permanecer em servidão, de preferência a ter que irem para o novo país. Por isso o Senhor não os livrou pela primeira manifestação de seus sinais e maravilhas diante de Faraó. Deus dirigiu os fatos para mais plenamente desenvolver o espírito tirânico de Faraó e para que pudessem manifestar seu grande poder aos egípcios e também diante do seu povo, a fim de fazê-los ansiosos de deixar logo o Egito e andarem em caminhos que Deus tinha dito, de 3 dias no deserto para adoração. Então a gente entende aqui que foi necessário Deus fazer-se tornar conhecido, mesmo de uma forma tão dramática, né? Porque a primeira praga atinge todas as fontes das águas do Egito, não só o Nilo em especial. O Nilo foi o central, uma vez que ele trazia a água para demais rios, outros rios. Então ele foi a fonte do qual foi atingido, já que ele era chamado, né, o Deus Rapi, o Deus que trazia vida, o Deus que trazia manutenção, ou trazia condições de situação favorável. Tanto que o nome de Moisés é esse Rapi Moses, ou quer dizer, tirado do Nilo, tirado do Deus Nilo. E esse foi a primeira praga atingida ali até então. A segunda praga foi as rãs. E o nome do qual essa deusa era chamada era Requete. Era o deus que era simbolizado com a cabeça de uma rã. E ele saiu de onde? Do Nilo. Então quer dizer, um deus que saiu de outro deus. Deus começa a mostrar a confusão de entidades divinas dos quais os egípcios confiaram. E uma coisa que é interessante, a primeira e segunda praga, os magos de Faraó fizeram iguais, porém, se fizeram parecer iguais. Porém, quando chega na terceira praga, ele não consegue. Mas o que me chama a atenção, se Deus é o único doador da vida, né? A expressão bara, criar, só Deus pode criar, como poderia ter sido dado vida àquelas rãs? O Patriarcas e Profetas descreve o seguinte, aquelas rãs não foram rãs de verdade, foram rãs que foram tornadas parecer ser de verdade pelas suas artes mágicas. Sabe aquilo que engana? É por isso, irmãos, que eu confesso a vocês, eu nunca gostei de mágica. Não acho aquilo interessante, porque a mágica é a arte de engano, a arte de algo de fazer parecer aquilo que não é. E eles fizeram aquilo de fato. É tanto que no capítulo 8 e o verso 20, o verso 14 diz assim, ó: todas as rãs morreram a que Moisés tinha feito pelo poder de Deus, mas os magos desapareceram. Aí você veja o seguinte, se eles tinham poder semelhante ao Deus verdadeiro, como eles achavam, por que eles não combateram e fizeram com que as rãs que Moisés trouxe do Nilo simplesmente desaparecesse ou matasse? Porque eles não tiveram esse tal poder para fazer isso. Logo, o seu poder, além de ser um poder totalmente espúrio, um poder deplorável, um poder ineficiente, jamais poderia se confrontar com o Deus verdadeiro. Porém, as rãs que ele faz morrem. Diz o texto sagrado que toda a terra cheirou mal e eles não podiam matar as rãs, porque elas eram para eles como um Deus, como algo sagrado. Então Deus foi que matou todas elas. Imagina só um monte de rãs morrendo num determinado lugar onde estava infestado.
com certeza apodreceram, deve ter sido terrível, mas Deus precisou manifestar dessa forma para evidenciar o seu poder e quem de fato ele era. Na praga dos piolhos ou dos mosquitos, daqueles insetos, também foi semelhante. Eles tentaram fazer igual e não conseguiram. E o Deus aqui que ele chama é Geb. Aqui diz assim, o Deus egípcio da terra. Observe que a expressão água e terra, logo no começo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então a gente observa que essas primeiras pragas atingiram o mar e a terra, coisas que Deus criou, elementos que Deus criou. Então, diante disso, Deus agora faz vir de lá terra, onde saem os piolhos, e o mar, de onde vem a primeira praga do sangue, e as rãs saíram de lá. Em suma, Deus precisou fazer com que o povo de Israel tomasse consciência daquela situação, sabe? Deus sempre quer nos ensinar a sua vontade, mas eu suplico a você, não espere para aprender da forma mais dramática. Atenda ao chamado de Deus mais que depressa. Deus está te chamando para que você o aceite. E muitos passarão por provações para com que o aceite, embora eles possam persistir em rebelião. Deus queria salvar também Faraó, como todo o povo do Egito. Porém, a gente viu, né, no capítulo 18, acho que é o capítulo deixa eu me ver, capítulo 14, o verso 17, fala que os egípcios também estavam com o coração endurecido. Então, não só Faraó, mas ele serviu de influência. Mas Deus quis salvar todos eles. Deus quer salvar a mim e a você. Saiba, Deus é o Senhor de sua vida. O meu apelo é a promessa do Salmo 37 se torne real. Entregue a tua vida ao Senhor e confia nele. Aguarde, ele vai realizar os seus bons feitos. E se não realizar aqui, fique certo que na eternidade ele vai lhe receber com um abraço forte, para nunca mais separar de você. O povo de Israel precisou aprender da forma mais difícil para ter noção de quem de fato era o Senhor. E ainda assim a sua rebelião acabou lhes trazendo mais resistência, endurecimento. E aquilo que aconteceu com o faraó e com os egípcios acabaram acontecendo com o povo de Israel também. É tanto que lá em Hebreus 3, verso 7, fala, né? Ouve se ouvidos a sua voz, não endureçais o vosso coração como no deserto. Aí ele fala do povo que quando saiu do Egito, acabou sendo rebelde, sendo teimoso. Que eu e você sejamos submissos à santa, boa e agradável vontade do Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela pessoa maravilhosa que é o Senhor. Que a gente possa confiar em Ti todos os dias e acreditar em Tua providência. Perdoa nossos pecados e nos dá um dia de paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que você tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.